O Fono Plural está de volta, hoje falando sobre o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas. O psicólogo Evaldo é um dos nossos convidados. No bloco anterior, você colocou que o tratamento é individual e que algumas vezes o tratamento requer a participação de um familiar. Quem é que solicita esse familiar para participar do tratamento? É a equipe? Sim, a equipe às vezes solicita esse familiar para vir ao CAPS. Mas o CAPS, dentro da estrutura de atendimento, de atenção do CAPS, nós temos grupos para atendimentos da família. Porque às vezes a família ela está fragilizada de tanto tentar, às vezes, corrigir ali aquele vício. Ela está em algum momento adoecida, né? Então ela precisa dessa atenção e desse atendimento. Entendi. Agora o que é fundamental nesse caso é o paciente querer se tratar, né? Mas a família também, ela adoece de raiva, ela adoece de medo. Falta de paciência. Adoece de decepção, adoece de culpa. A família traz muita culpa, tá? E nós temos família também, que às vezes a família trata e não tem o paciente. E através do tratamento da família, no programa da família, nós conseguimos trazer o paciente. Eu vou aproveitar que nós temos um depoimento de um familiar falando da importância de ter se envolvido. Vamos acompanhar aqui, por favor. Então, meu nome é Hugo e o meu pai, assim, o dependente químico que eu tenho aqui no CAPS-AD é o meu pai. E ele veio parar aqui, tipo assim, a gente sempre teve aquele preconceito, né, de que CAPS era só droga, sabe? E aí o problema dele era álcool, sabe? Não era droga. Então, tipo, mas aí ele chegou no fundo do poço. Quando ele chegou no fundo mesmo, assim, de beber muito, a gente já não conseguia mais controlar, sabe? Ele chegava em casa, já era carregado. E nesse tempo, assim, a gente meio que ficou sem chão. A gente veio buscar uma ajuda aqui. E quando chegamos aqui, a ajuda não foi só pro meu pai, que era dependente químico, foi pra família. Então, quando abraçou a família, foi, assim, bem interessante. A gente aprendeu que aqui a família é a base. Sendo um tratamento oferecido por uma equipe tão capacitada, tão qualificada e com esse empenho da humanização, não poderia ser diferente. A percepção que vocês têm também é essa, de que todos estão contentes? Há alguma medida para ir ajustando isso e deixar todo mundo bem realizado e satisfeito com esse tratamento? Inclusive esse tratamento, ele é discutido. Nós temos uma reunião toda quarta-feira, à tarde, onde que nós discutimos e rediscutimos a metodologia do serviço. É um horário onde a gente discute alguns casos mais complicados, juntamente com a teoria. É um eterno aprendizado, então, né? Porque cada caso é um caso. Você pode colocar aí um pouco disso, inclusive essa proposta é sua. Sem dúvida. Assim, é claro que a gente está sempre estudando, está sempre discutindo, está sempre aprimorando. Às vezes a gente participa de atividades fora algum congresso, tenta acompanhar as publicações, ou às vezes a gente até busca publicar algum trabalho. Né? Então, a gente está sempre aprimorando e sempre estudando. Primando pela questão da qualidade. E isso abre oportunidade também para a formação acadêmica. O CAPS-AD oferece vagas de estágio. Que profissionais têm oportunidade para trabalhar ali, para colocar a mão na massa? Hoje nós já tivemos pacientes ali da agronomia. Não pacientes. Eu quero dizer alunos. A contribuição para a formação acadêmica. Já tivemos alunos da agronomia, já tivemos com a professora Cecília. Nós estamos agora, até nesse momento, está sendo realizado uma atividade com o pessoal da enfermagem, através de uma professora. Temos acadêmico de medicina, temos em ambulatório com o professor Luiz Carlos e temos os internos. Os internos são os meninos que estão formando agora no final do ano. Agora vamos imaginar o que um profissional da área de agronomia, porque certamente a dúvida é minha, mas é também de algum dos nossos telespectadores, o que alguém da agronomia vai fazer numa unidade que oferece tratamento
né, de saúde, né, psicossocial para viciados? Então, lá tem várias atividades. Tem atendimentos individuais, tem atividades em grupos e tem também oficinas terapêuticas. As oficinas terapêuticas são atividades que têm um produto final. E o estudante de agronomia, ele auxilia numa atividade que nós chamamos de oficina de jardinagem. Ele vai para o jardim. Ah, sim. Tá? Ele vai eu não estou aguentando a minha ansiedade, eu vou ali colhe, plantar ele planta, rosas. Né? Ele, às vezes, planta uma muda e daqui uns dias ele vai ver o que aconteceu com aquela muda. Se ela foi para frente, se ela morreu, o que se ela aconteceu precisa de com ela. adubo, se ela precisa de água. Né? Então, se ela não foi cuidada, possivelmente ela não vai desenvolver. É uma forma de ocupar a mente para que ele não volte a pensar na droga, para que ele não perceba o buraco que aquele vício causou na vida dele? É por aí? Sim, sem dúvida. E também tem outra a preocupação com a questão ocupacional dele. Ele vai tentar aprender uma profissão ali. Quem sabe, no futuro, que às vezes ele pode chega tão desenvolver essa atividade. Né? Que perdeu o Tem emprego. muitos pacientes lá que aconteceu isso. Depois dele passar para essa oficina, ele começa a fazer isso na casa dele. Né, em outros lugares. Então, a gente também tem essa preocupação da reinserção desse paciente na sociedade. Complementando o que o Evaldo está falando, a gente leva muito para a vida dele. Se eu estou totalmente destruída e eu pego uma planta totalmente destruída, eu podo essa planta, eu adubo essa planta, eu tenho condição de reconstruir essa planta. É uma forma de refletir. A minha vida pode ser comparada com essa plantinha. A plantinha está ali. Se eu podar e cuidar bem dessa plantinha, eu tenho condição de recuperar. Porque certamente chegam pacientes em diferentes estágios da doença e do vício. Tem gente que a saúde já não presta, o físico, ele não acredita em mais nada. Há chances de recaída, certamente. Sim, porque a droga, na verdade, ela ocupa um lugar muito importante na vida dessa pessoa. Por exemplo, tem pessoas, vamos pegar um alcoolista, ele usa álcool há 20 anos, então a droga, ela fez parte como algo muito principal da vida dele. Então, quando ele deixa o uso, ele diminui o uso, é como se abrisse um vazio. Que precisa ser ocupado. Que precisa ser ocupado de outra forma. Né? Ou então, isso pode acontecer de outra forma. Ao invés dele deixar o uso imediatamente, ele começa a buscar outros vínculos na sociedade. Então, o CAPS é uma forma dele vincular de outro modo. Dando uma nova profissão, uma nova oportunidade de emprego, chance para ter novos amigos, de repente restabelecer a família que às vezes se perdeu, né, por conta do desgaste que a droga traz, né? Sim, sim. E aí, quando você fala na recaída, nós trabalhamos com redução de danos. O que é a redução de danos? Nós valorizamos o período que ele ficou sem usar. Se ele usava todos os dias da semana e hoje ele já não usa um dia, nós não valorizamos o que ele usa, nós valorizamos o que ele não usa. Já é um avanço. Já é um avanço. Isso é redução de dano. E não dá para falar em tempo, né? Porque não tem, cada um tem um tempo. Doença, cada um tem um tempo. E também não adianta falar aqui que é fácil, vai chegar lá e vai ficar livre amanhã, não é assim também? Não né? é assim. É porque, assim, às vezes as pessoas têm uma fantasia muito grande. Assim que o paciente entra o portão do CAPS para dentro, ele vai logo em seguida deixar o uso. Nem sempre isso acontece. E nós respeitamos essa dificuldade do paciente, essa problemática dele. Né? Não quer dizer que ele entrou no CAPS, imediatamente ele deve deixar o uso. Né? Então, assim, de certa forma, nós respeitamos aquilo que ele consegue fazer. É um tratamento de fato pautado na humanização. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado.